Racionalização política e administrativa do Brasil, falando do Brasil possível e de improviso, até para ninguém imaginar que eu esteja lendo alguma coisa. Estou gravando esses filmes porque eu quero que vocês sintam a espontaneidade daquilo que pretendo colocar de uma maneira direta, até perigosa, mas necessária, num Brasil que chegou ao fundo do poço do ponto de vista de ética, de moralidade política e coisas assim. Ainda ontem, vendo o horário político de um pseudo-partido aí, o partido, a grande propaganda do partido era ter conseguido fazer vereadores. Não era o programa político que estava em discussão, não havia projetos, nada. Era como se a Copel, a Eletrobras, Itaipu, a Petrobras estivesse fazendo propaganda de vagas, né, de oportunidades de trabalho numa empresa ou uma empresa privada qualquer, dizendo: olha, venha trabalhar conosco porque você será funcionário privilegiado dessa ou daquela maneira. Quer dizer, nós chegamos a esse ponto. Isso sem contar com a posse que a Câmara de Deputados deu a pessoas caçadas, contrariando um projeto de lei popular que veio assinado por milhões de brasileiros, alegando méritos discutíveis e um passado que esse livro aqui mostra em detalhes. Eu li esse livro com muito carinho, porque ele conta a história de companheiros que acreditaram na democracia albanesa, chinesa, como nós todos acreditávamos naquela época, quando não existia a internet, uma maneira direta de ver o que acontecia no mundo. Então nós éramos afetados por propagandas bem feitas num governo que não sabia fazer mídia, que não sabia demonstrar suas qualidades e que tinha suas falhas também, né? Falhas que acabaram por desmoralizá-lo. Então a nossa questão, é bom lembrar, foi nesse ambiente, na década de 80 que um Congresso Nacional oportunamente transformado em Constituinte fez a reorganização do Brasil, criou uma Constituição prolixa e centralizadora à enésima potência. Metade dos impostos vão para a União. E vimos por quê, né? No governo passado, banqueiros fizeram a festa, as montadoras continuaram tendo privilégios e outros tipos de indústria e de atividades foram moídas com plano real, com conceitos acadêmicos de neoliberalismo. E o Brasil, mais uma vez, mergulhou na ingenuidade de governos cheios de teoria, tá? Mas incapazes de administrar um país
tão complexo quanto é o Brasil. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Nós temos regiões em que durante horas um avião comercial voa e a gente só vê florestas, enquanto que em outros sentidos podemos ver áreas desertificadas ou grandes cidades avançando para e passo na Mata Atlântica, sem nenhum processo que impeça a degradação ambiental que isso significa. No ano passado vimos dezenas de incêndios de favelas em São Paulo. Por um milagre qualquer da natureza, ela escolheu 2012 para botar fogo em favela de São Paulo. Desculpa. Então aquele anel de favelas em torno da cidade de São Paulo foi destruído, colocando na rua dezenas de milhares de famílias sem ter para onde ir. Então isso tudo é Brasil, né? O crime organizado mais e mais forte, as CPIs inúteis. Felizmente temos a Polícia Federal, temos muita coisa, com certeza, arquivada na Polícia Federal, que no momento oportuno aparecerão na mídia e vão se transformar em inquéritos formais na justiça brasileira. Só que a justiça tinha um comportamento um tanto estranho, que agora com a STF poderá ter, vamos dizer assim, jurisprudência mais eficaz. A atividade, a atuação do CNJ e do STF foram extremamente importantes. A esperança é que eles façam escola, que eles tenham capacidade de realmente mudar o Brasil. Mas há muita coisa que precisa ser corrigida, né? E entre elas a organização do Estado. Só as grandes potências totalitárias, grandes ditaduras, é que centralizam tanto poder na administração, numa administração única. O natural, o lógico, é a estruturação do Estado, como é a Comunidade Econômica Europeia, os Estados Unidos, a Suíça e outros lugares que valorizam regiões, que valorizam o comportamento tradicional, a maneira de ser, de povos que durante séculos consolidaram uma cultura. O Brasil é um país excessivamente centralizado. O governo federal deveria se dedicar àquilo que é atinente a ele: fiscalização, as Forças Armadas, a política externa, Banco Central, ser o último nível de recurso no Poder Judiciário, um Poder Judiciário radicalmente independente e atinente às suas atribuições também, sem querer fazer leis, e deixar. E a política fiscal tem que ser direcionada para os estados e municípios. Quer dizer, a receita fiscal, ela tem que ser, a maior parte, colocada sob a administração dos nossos governos estaduais e municipais. É humilhante ver cidades como Curitiba, o estado do Paraná, de pires na mão, querendo o apoio federal. Um apoio que é consequência de toda uma cultura que se resume numa palavra: o governo paga. O governo não paga nada.
Nós é que pagamos, o contribuinte é que paga, o usuário do serviço público é que paga. Quando você entra num ônibus e paga uma passagem, você está pagando o sistema numa fração infinitesimal, mas está pagando. Tá? Quando você é humilhado, muitas vezes, mal atendido num serviço público, é um funcionário público que está pago pelos seus impostos que está lhe maltratando. Agora, se para recorrer disso tudo nós temos que ir a Brasília, fica lá no meio do Brasil, do Planalto Central, a gente desiste, porque o custo de qualquer reclamação é absurdamente alto. Então nós temos que rever o Brasil de uma maneira funcional, de uma maneira prática. Nos Estados Unidos, quando a cidade de Nova York esteve prestes a quebrar, o resto dos Estados Unidos ficou olhando para ver o que Nova York faria para sair daquele atoleiro. Natural. Né? O problema é de Nova York. Né? E conseguiu. Se naquele momento o governo saísse correndo e dissesse que a culpa era dele, os nova-iorquinos não teriam aprendido nunca a administrar sua cidade. Nós vemos agora aqui o problema da Copa do Mundo. Todo mundo reclama da falta de apoio, do dinheiro do PAC. Espera aí. Quando o governo federal anunciou as 14 cidades, muitas delas festejaram ser capital ou polo da Copa do Mundo. E o que fizeram a partir daí? Escolheram 2, 3 indivíduos para cuidar do assunto e vimos o comportamento ridículo deles. Na época eu participava de um grupo de estudos comandado pelo jornalista Lala, até lá no Congresso, Rafael de Lala, lá na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e a gente dava risada de ver o que um ou dois indivíduos faziam. E assim as coisas, o tempo passou e agora tudo virou emergência. Ótimo, né? Emergência é uma coisa boa para quem administra o processo. Vale tudo. Isso precisa mudar. Nós temos que ter responsabilidade. E para ter responsabilidade, nós temos que ter autoridade. Dissociar as duas coisas é um erro clássico da administração. Não se separa autoridade de responsabilidade. Então os municípios e os estados têm que ter mais responsabilidade e mais autoridade. Isso significa independência de leis federais que acontecem por medida provisória muitas vezes. O setor elétrico foi surpreendido por uma medida provisória inacreditável. Tá? E por que isso? Por que isso não foi discutido democraticamente nos últimos 5 anos? A essa altura o governo estaria assinando com pompa e circunstância uma lei bem pensada, bem discutida. Confiar em sindicatos e CREA é perder tempo. Nós sabemos como as coisas acontecem lá dentro também. Então a divisão do Brasil, dividindo responsabilidades, é o caso, a legislação sindical. Deixa isso por conta das regiões. Cada região brasileira tem uma personalidade própria, tem uma maneira de ser. A troco de que nós vamos adotar legislações trabalhistas que valem para a cidade de São Paulo e valem para uma cidade do interior do Amapá?
como é que fica a microempresa administrada pelos gabinetes de Brasília ou administrada pelo prefeito de uma cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul? Há diferenças culturais, étnicas, tradição, comportamentos diferentes. A panaceia que a União procura aplicar a todos nós, ela acaba perdendo efeito. Quando inventaram a penicilina, parecia que todos os problemas da humanidade se resolveriam com a penicilina. Hoje nós sabemos que não é mais bem assim. Então, nós precisamos de uma nova Constituinte livre, independente. Nós precisamos reorganizar o Estado. Nós precisamos colocar em discussão, desde a família até a União, a organização do Estado brasileiro. Nós temos que fugir das humilhações porque temos passado. Quando a gente vê um cidadão condenado, ou 4 deles condenados pelo STF, continuando a fazer leis federais. Isso diz tudo, isso é emblemático. Porque um dia, em algum momento, eles foram heróis. E daí? O ser humano, como diz Nietzsche, é o que é. Todos nós, sem exceção, temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim. Quando estimulamos o lado ruim, ele não tem limite. Então, o grande desafio do Poder Judiciário, dos legisladores, é estimular o lado bom e inibir o lado ruim. Não há aí raiva, ódio, não, é realismo. Nós temos que ter senso de realidade. O maniqueísmo só prejudica a humanidade. Foi dentro do maniqueísmo ideológico que as grandes potências conseguiram dominar o resto da humanidade. Quando surgiu uma terceira força, ela foi de todas as maneiras inibida, até porque o comportamento heterogêneo daqueles que constituíam a terceira força só podia dar no que deu. O presidente, se não me engano, Juscelino Kubitschek, falava intensivamente, extensivamente, exaustivamente na autodeterminação dos povos. E quando falamos em autodeterminação dos povos, nós estamos falando também dos estados e municípios que podem, pelo menos, constituir regiões autodetermináveis, sem a subordinação vergonhosa a que nos acostumamos, lamentavelmente. Temos uma boa presidente. Ela faz um esforço colossal para colocar o Brasil em ordem, pelo menos essa é a impressão pessoal. Mas as próximas eleições já começaram. A famosa base eleitoral, ela age de duas maneiras, tentando desmoralizar o candidato mais forte, que no momento é Sua Excelência Dilma Rousseff, e preparar, ensarilhar armas para vencer as próximas eleições. Ou então, como nós vimos ontem, aproveitar a oportunidade para aumentar o número de gente que tem se mostrado inútil. Não há necessidade de vereadores, por exemplo. Hoje em dia, com a internet, a sociedade organizada, esse é um dinheiro posto fora, que faz falta para a educação, para a saúde. Tudo isso
tem que ser ponderado, tem que ser analisado cuidadosamente. Se for preciso, vamos chamar aí consultoras internacionais, independentes, contratar. Se bem que eu já trabalhei em consultoria e sei como as coisas acontecem. De uma certa forma, nós precisamos do apoio do grande arquiteto do universo e que seja essa a vontade dele. Não é bajular um ser superior, é olhar para dentro de nós e procurar entender qual é a missão que temos. E ela, no Brasil, é muito grande.